Nami na Gérard, c'est ma casse na comme Amen. Na tongo lelo tolingi tolobela thème moko oyo matinga. Nayebi ki bozala thème oyo nzambe atie pe bozolobela, mais nazala thème moko matinga pour permettre biso lisusu to continuer kaka na même thème oyo nzambe azolobela na nzela mosala na ye na kati ya vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, chrétien a un devoir et un droit où ils ont recevé par l'ensemble. Et tout chrétien a un devoir et un droit. Mais mingi kati na biso, tout le monde a un droit na biso, mais tout le monde a un devoir de tout pour ça par l'ensemble. Alléluia. Amen. Mais l'élo pesa, na lingina lobela eloko moko, point moko, quand Dieu s'élève, tant on va battre, on va l'amener dans tant on va battre. Nzambe avandaka pe nzambe atelemaka. Mais nzambe alalaka te pe nzambe animbaka te. Soki nzambe avandi makambo na salaka, soki pe atelemi makambo na salaka. Je sais belé, mais il y a le belata 2 ou 3 points d'attente aux amateurs. Alléluia. Amen. Tant Nzambe avandaka. Soki Nzambe avandi, ezala makambo manifestaka. Premier point. Soki Nzambe avandi, likambo liboso manifestaka. Pona Nzambe azwaka ta ya concevoir. Son Nzambe avandi azokata ya concevoir. Amen. Total dans la Bible, la biso comme toki na makomi. Nombre chapitre 10 verset 35 à 36. Nombre chapitre 10 verset 35 à 36. Nombre. Là on trouve à lui. Nombre chapitre 10, verset 35 à 36. Nombre 10, 35 à 36. Élément, petit peu, t'as gardé le téléphone. Le téléphone, tu as eu l'occasion de comprendre ça. Tout téléphone, tu as eu l'occasion. Nombre chapitre 10, verset 35 à 36. C'est le Bible. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi l'Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui t'haïssent fuient devant ta face. Et quand on la dépose, il disait, reviens l'Éternel aux myriades de milliers d'Israël. Psaume chapitre 68, verset 2. Psaume 68, verset 2. Psaume 68, verset 2. Et le Bible, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Portugais, ça dit? Psaume chapitre 68, en portugais dans le verset 1. Salmo 68, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Palavra do Senhor. Amen. Seigneur, te merci pour la livraison de ton royaume. Te merci pour la manifestation de nos sangs. Te merci pour la présence de la carte de la sainte maille. Te télémérie puissance maléfique qui a mon ténèbres pour aider la penser le voyage paix pour qui la carte de la maille. Te chasser la combonaise, te proclamer vie et parole naïo et manifester pour toi. Amen.
Bible ebisi biso boye. A Bíblia nos diz o seguinte: Tangu Nzambe atelemaka, quando Deus levanta, benemi na ye bakimaka. seus inimigos fogem. Nazwi awa deux personnes différentes. Estou tendo aqui duas pessoas diferentes. Nazwi Moïse. Peguei Moisés. Alobi ntango bazotombola arche de l'alliance. Disse quando levanta a arca de aliança. Alobi na Nzambe telema. Disse lá Deus levanta. Benemi na yo bakima. Seus inimigos fogem. Adversaire na yo bapanza. Seus adversários que vão-se embora. Moïse Moisés aza na mabele. está na Mais terra. azotelemisa Nzambe na lona. Mas fazia que Deus levantasse. Et David lisusu. Davi também Alobi na Nzambe. dizendo para Deus: Alobi Nzambe telema. Deus levante, Benemi na yo seus inimigos bapanzana. se espalhem. Adversaire na yo Seus bakima liboso elongi na yo. Adversário foge perante a sua cara. C'est-à-dire, Quer dizer, moto aza na mabele. a pessoa que está na Aza terra na makoki ya kotelemisa tem Nzambe. a capacidade com que Deus levante. Po atelemisa Nzambe. Para que Deus levante, Aza na quelques principes. tem alguns princípios. Principe ya liboso. Primeiro princípio: Il faut ayamba Yesu lokola nkolo mokonzi mpe mobili. deve receber o Senhor como seu Senhor e Salvador. So oyamba Yesu te otelemisa Nzambe. Se tu nunca aceitou, Deus nunca vai fazer levantar. Deuxième principe. Segundo princípio: Et à vivre na vie ya sanctification. viver na vida de santificação, Na fidélité. fidelidade, Integridade. integridade. Amen. Amém. Troisième principe. Terceiro princípio Nde tokolobela yango awa. que iremos falar aqui: Nzambe Deus, atelemaka Ele levanta mpo na maloba na biso. pelas nossas Mpe palavras mpo na baacte na e biso. pelos nossos atos Mpe mpo na approchement na biso. e pelo nosso aproximamento Mpe na communion na biso na ye. em nossa comunhão com Ele. Eza na motu moko azoyoka. Alguém está ouvindo? Nzambe mpe avandaka. Deus também senta. Nzambe azaka na deux positions. Deus tem duas posições: Kovanda na kotelema. sentar e levantar. Kovanda Nzambe Quando Deus senta, aza na misala asalaka. tem trabalho que faz. Premier point. Primeiro ponto: Soki Nzambe avandi quando Deus senta, avandaka mpo aconcevoir. Ele senta para pensar. Makanisi ya Nzambe eleki ya bato. Os pensamentos de Deus são longe das pessoas. Nzambe bapesaka ye conseil te. Deus nunca lhe dá um conselho. Nzambe mpe bapesaka ye ide te. Deus também nunca lhe dá ideias. Nzambe mpe basalelaka ye likambo E te. Deus nunca faz nada para ele. Me ye nde moto asalaka. Mas é ele quem faz. Mpe apesaka biso makasi ya E kosala. nos dá força de fazer. Amen. Amém. Eza na motu moko azoloba. Alguém está ouvindo? Avanda mpo aconcevoir ndenge akosala mokili. Ele sentou para que pense como fazer o mundo. Oza conception ya Nzambe. Você é a concepção de Deus. naoki toza conception ya Tu és Nzambe. concepção de Deus. Nzambe asala yo na erreur te. Deus não te criou em erro. Asala yo na bakapasite nyonso. Ele te criou todas as capacidades. Mutu aneglige yo te. Que ninguém te negligenciou. yoka eloko moko. Olha só uma coisa. Nzambe asala mutu na mabele. Deus fez alguém na terra. Or na kati ya mabele. Ou dentro dessa terra, diama ezali. há diamante, Or ezali. há ouro, Petrole há ezali. petróleo, Mbongo ezali. há dinheiro. Mutu basala ye na biloko A nyonso. pessoa foi feita em todas Na as kati na coisas. yo mbongo Dentro de eza. você há dinheiro, Diama eza. há diamante, há ouro. ozala biloko nyonso na nzoto. Você tem tudo no seu Mais corpo. ezaka mpo na nyonso yango. Mas para você ter isso, ezaka na principe moko. só há um princípio. Yango mpe eza ta deux principes. Posso dar até dois princípios. Principe ya liboso. Primeiro, Vie de prière. vida de oração. Principe ya mibale. Segundo, kopesa. dar. Pose eloko nzambe abongisa mpo. Para que tu tenha o que Deus preparou para nyonso você. eza na kati na yo. Tudo está dentro de Mais você. pose yango. Mas para que tu tenha prière oração na kopesa. e dar offrande. ofertas, dîme. dízimo, oyo eza badon. os dons, baction de grâce. ações de graças, nde kobenga bozwi na yo simia. é que você vai ter os seus bens. nayebi so bokomprendre. Não sei se estão entendendo. nga mosuku mpo na limbela probe so bokomprendre na temela olinga bokomprendre. Quero que você me entenda. principe ya mibale ntango nzambe avandaka. Segundo princípio, quando Deus senta, nzambe soki avandi quando Deus senta, arecevaka balouange na adoration. Ele recebe louvores e adorações, cantique na hymne. cântico e hinos. yoka nalobi kaka makambo. Estou dizendo quatro coisas: louange, louvor, adoration, adoração, cantique, cântico, hymne. hino. bato basukisaka louange adoration te na lolo ezalaka na louange adoration cantique hymne. No céu é todas essas quatro coisas, elementos. ko mosusu nzambe asungi tokofungola yango. Outro dia, se Deus ajudar, iremos abrir awa isso. nasala introduction ya nzambe avandaka bona tota na nzambe atelema. Eu estou fazendo a introdução quando Deus senta e vou entrar quando Deus mpo na senta. lola Porque os céus, eza mpe lisusu na 4 livres. há quatro livros. eza na livre de vie. Há livro da vida. so moto abomboli motema ya mi yesu Se a pessoa acolher Jesus lokola nkolo mokonzi mpe mobikisi como o Senhor e Salvador, nkombo na ye ekomami na livre o de seu vie. nome está sendo escrito naquele livro. Deuxième livre Segundo livro,
C'est un livre de l'iniquité. É um livro de iniquidade. Mutu nyonso asalaka lisumu. Então a pessoa que faz pecado. Kombo na ye komamaka na livre O wana. seu nome é escrito naquele livro. Mais mutu akomaka yango nani? Quem que escreve esse livro? Satana akomaka mabe ya bato. Satanás escreve as Nzambe palavras das atikala kokoma pessoas. mabe na yo te. Deus nunca vai escrever suas Po Nzambe palavras. atinda mutu moko akufela na ekulusu mpo asomoleli biso. Deus mandou alguém para morrer para você. Atangelaka biso mpo na mabe te. Ele não nos conta nossos pecados. Alukelaka mpe biso mabe te. Ele nos procura a bondade. Alukelaka biso bolamu. Ele procura a bondade. Yango atinda mwana na ye moko na likini. Mandou seu único filho Po akufela biso. para morrer para nós. Makila na ye tanga. Sangue dele derramado. Tosukolama mpe topetola. Sermos lavados. Tokoma basantu. Sermos santos. Et troisième livre, Terceiro livro. c'est un livre É livro de souvenirs. de lembrança. Livre de souvenirs, ton livre de souvenirs, c'est un livre. Livro de lembrança é o quê? Mutu nyonso asalaka malamu, Toda pessoa que faz o bem, apesaka dîme, ele dá o dízimo, apesaka offrande, dá oferta, pardon, dons, action de grâce, ações de graça, asungaka baveuve mpe baorphelin. ajuda as pessoas, Ajude pessoa te, asungaka na baveuve mpe baorphelin. ajuda os viúvos e órfãos. Mpe mutu asungaka bana na E Nzambe. as pessoas que julgam filhos de Deus, ouça bem, Na biso likambo moko ya simple. te digo algo simples. Okoki kosombela mama na bino lopango, Pode comprar o seu mãe um quintal, osombeli papa na bino mutuka, comprar o seu bom carro, me pa na Nzambe, mas em Deus, osungi no papa na ye. você ajudou seu pai. Eza na konti ya lipamboli. Não está em conta da sua vez. Mais mutu akocontribue Mas a pessoa que vai contribuir na kati ya église dentro da igreja, asombi kiti comprar por kombo cadeira, na ye nde komami na o livre seu de nome souvenirs. está sendo escrito no livro de lembrança. nayebi ti so okomprendre bango. Não sei se você Amen. entendeu. yo osombeli papa na mama Comprou o seu pai e a sua mãe, ndaku casa, eza devoir na yo ya mwana mpona osunga é o seu libota. dever de filho aos mais soki seus pais. osombi eloko na église Mas se comprar algo na igreja, kombo na ye komami na livre de o souvenirs. seu nome está escrito no livro de ozoperdre te ntango não ozocontribue está perdendo quando você contribui na igreja. mais ozobikomisa kombo na livre de O souvenirs. seu nome está sendo escrito no livro das lembranças. mukolokoloba na No nzambe dia que você dirá para Deus, souviens-toi de moi. se lembra de mim, nzambe akotala na livre de Deus souvenirs olhará dentro daquele livro de akomona osala lembranças. makambo ebele Verá que você fez grandes coisas. nde na nzela makambo E wana através dessas coisas, akose souvenir mpe akobikisa. vai se lembrar e vai te curar. Amen. Quatrième livre, Quarto livro, c'est un livre de rachat. Rédaction, le bac à bon rachat. livro de redação. C'est un livre nini. E que tipo de livro? Bible ebisi biso boye. A Bíblia nos diz o seguinte: Nzambe amemi Jean na lola. Deus levou João lá nos céus, Et Jean komi na lola. e João chegando nos céus, Bible elobi l'ange puissant. aí vai dizer anjo poderoso. Aye koyebisa Jean Veio dizendo para o João: ke omoni livre wana. tá vendo aquele livro? Mutu moko te akoki kosimba mpe kofungola. Ninguém pode tocar ou abrir, Même libanda mpe na kati eza sele na 7 mesmo fora ou dentro da sala de Jean na lola. O João nos céus, Abaluki ele se girou, akomi kolela. ele começou a chorar. Awa na lola Ou nos céus, balelaka te. não se chora. Na lola Nos céus, eza mpo na louange, é para louvor, adoration, adoração, cantique, cânticos, hymne, hinos, kokumamela Nzambe. e se posicionar perante Deus. Ye Jean bali kolela na lola. João começou a chorar nos céus. Ntango aleli Quando chorou, ange wana ake na ye aquele anjo se foi. atiki Jean ya kolela. Deixou João chorando. Ange mosusu aye O outro anjo veio, ayebisi ye dizendo para ele: voici aqui está le lion de la tribu de Juda. o leão da tribo de Juda. Il est digne d'ouvrir ses livres et de rompre les sceaux. Ele é digno de abrir esse livro e quebrar os céus. Jean azoyoka po Quando João ouvia isso, atiki kolela. ele parou de chorar. Baluki Quando se vira, atala trône olhando no trono, amoni lion te. não viu o leão. Amoni agneau Está vendo o cordeiro. avandi O cordeiro sentado, atelemi levantou, azokende kozwa livre indo pegar o na livro loboko ya Nzambe. nas mãos de Mais Deus. ange ayebisaki Mas ye lion. o anjo disse para ele: leão. Livre Jean emoni lion Os te. olhos do João não estão vendo o leão. nayebi te soki ozokomprendre papa. Não sei se tu vai entender. Ntango Jean baluki É que quando João se girou, amoni lion te. ele não viu o leão. Amoni agneau. Ele viu cordeiro. agneau. Por que viu cordeiro? Jonathan oyo Porque neste ntango tempo, okomona lion te. João não pode ver toza cordeiro. eta ya grâce. Estamos no tempo da moto graça. akufela biso lekulusu eza A agneau. pessoa que nos deu na cruz, ele é yesu mwana na cordeiro. pate. Jesus, filho de ye nde moto akufela cordeiro, lekulusu. ele que morreu na maria cruz. etanga. O sangue foi derramado. deja ifo amona agneau. O João deve ver o mpona eta cordeiro, ya grâce. porque é tempo de graça. lion Leão akoya na ta ya jugement. vai vir no tempo de julgamento.
Será que me entendeu? Quero subir, eu vou muito longe. Porque essa igreja é a igreja dos... É o segundo bispo. É o segundo bispo. Eu posso te dizer baixo. Eu quero te fazer subir e chegar lá em cima. Se não me entendeu, não diga amém. Pois. João começou a falar nos céus. O anjo que disse ninguém vai pegar o livro chorou. O anjo se foi. O outro anjo veio dizendo para ele: aquele é o leão que está aí. Quando se virar, ele não viu nenhum leão. Ele viu um cordeiro. Por que o João viu o cordeiro? O tempo que nós estamos é tempo de graça. Não podemos ver leão. Cordeiro que morreu para nós na cruz. Leão virá no tempo de julgamento. Jesus virá como leão no tempo de julgamento. Esse tempo é tempo de graça. Não precisamos de ver leão. Alguém entendeu? E quando João estava vendo o cordeiro, o cordeiro foi e pegou o livro nas mãos de Deus. Quando pegou esse livro, tocou para poder abrir. A Bíblia está dizendo o seguinte: os quantos seres vivos, os 24, eles se enjoelharam perante ele. Oi, sabe, irmão? Essa coisa me faz muito bem. A pessoa que tocou o livro, esse livro aqui, tocou de uma vez os 4 seres vivos, os 24 sábios, todos os anjos, disseram não para eles se ajoelharem, nem também disseram para ele alguma coisa, mas eles iam se ajoelhar. Disseram: você é digno de abrir este livro. Tem a capacidade de abrir o livro e quebrar os céus. E você, como está aí, a glória é seu, poder é seu, honra é seu, majestade é seu. Ouça, está no tempo que você se ajoelhe para Deus sem te pedir. Chegou o tempo que você dá perante Deus sem te pedir. Chegou o tempo de você trabalhar para o Senhor sem te pedir. Chegou o tempo de fazer bondade sem que te diga. Chegou o tempo. Amém. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Amen. Amém. Fiz introdução de quando Deus senta. Quero dizer quando Deus levanta. Quando Deus levanta. Primeiro ponto, quando Deus levanta. Siga bem, eu vou falar pelo menos 2 pontos e vou voltar. Se Deus me dá tempo, mais outro dia eu vou me falar. Deus levanta, tem 18 pontos. Tem 18 pontos. Quando Deus senta, é 8 pontos. Amen. Amém. Se Deus levantar, primeiro ponto, ele levanta para fazer o trabalho. Ele sentou pensando. Quando levanta, ele faz o trabalho. Ele criou a terra, criou os céus, criou todas as coisas. Porque ele levantou. Você trabalho que foi feito nas mãos de Deus. Você não é trabalho. Você não é trabalho que não foi acabado. Você é um trabalho perfeito que foi terminado. Amém. Sabe quando a obra termina? É a obra que tem todas as capacidades. A casa que foi terminada tem janelas e tudo. Já que o trabalho que Deus fez, ele trabalha perfeito. Há 2 espirituais em vocês. A graça em você. A capacidade em você. Tudo de bom que Deus há dentro de você. Eu quero te dizer, os feiticeiros, eles
ikamani bozo Te procura porque primeira Bora coisa, mtemo ndimela Yesu você acredita em Jesus. ikamani bale Segunda coisa, ozana ba don tem spirituel dons espirituais. ikamani satu Terceiro, ozana ba promessa você tem promessas de ba Deus. promesse e pour la As kate promessas não se apodrecem. fetu la kate Também não promessa nzambe promessas de Deus. mutu azana promessa A pessoa que tem promessa de Deus, ala na nzala dormindo fome, azanga faltando promesse ezala promessa, mokolo olata nzoto adiante vai no seu corpo. nayebi ti sokoso comprendre Será que entendeu? nzambe Deus, na lola nos céus, asala mosala moko te ezali na chef Ele não fez nenhum trabalho que não foi acabado. amen Amém. deuxième point ntango nzambe atelemaka Segundo ponto, quando Deus levanta. ntango nzambe atelemaka Quando Deus levanta, atelemaka mpona nini levanta por quê? atelemaka mpona bapriere na biso Para nossas orações. soki totanga chapitre moko Vamos ler o capítulo, nde todecortike wana nsima tozwa ta ensemble descodificar e ter tempo de orar. 2 Rois chapitre 20 Segundas Reis 20, premier verset tina 6e verset primeiro versículo até o sexto. 2 Rois Segundas Reis, moto azwi atangi soki ozwi te ngai nazwi awa na kotanga Segundas Reis 20. na verset na 6 Primeiras Reis 21 até 6. Assim diz a palavra do Senhor. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus disse: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. 3. O Senhor Deus lembra que eu tenho te visitado com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. 4. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que ele estivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias: o governador do meu povo, eu, o Senhor Deus dos seus antepassados Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Levantarei você e esta cidade de Jerusalém do rei de Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Palavra do Senhor. Amen. Yoka. À ce temps-là, Ézéchias fit malade de la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et l'intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit l'abondante larme. Esaïe, fille était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Soulignez place wana, na yo ki lo sambo na yo pe na moni maya bisu na yo, makami baleka. Voici, je te guérirai le 3e jour et tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai de tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et 7 villes
de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Awa Bible ici bisoboye. Aqui a Bíblia está nos dizendo o seguinte: Ezequias azalaki malade. Ezequias estava doente. Estando aza malade, E quando estava doente, o rei aza malade avant na trône na ye. O rei estava doente, estava sentado no seu trono, Aza privé akende lisu kokota temple te. privado de entrar dentro do templo. Mbala moko E de uma vez, liloba na nzambe ye epai ya prophète Esaïe. a palavra de Deus veio ao profeta Isaías. Prophète Esaïe ye O profeta Isaías veio, akomi liboso ya trône ya roi. chegou perante o trono do rei, Alobi na roi. disse para o rei: Alobi tia ordre na ndako na yo. coloca ordem na sua casa. Yo kokufa Você morrerá okovivre lisusu e te. não viverás mais. Alléluia. Amém. Yoka. Pois Eza na ba message mosusu bapesaka bato. há outras mensagens que são dadas às pessoas. Ekokoboma mutu liboso ya temps. Pode matar alguém antes do tempo. Il fallait, na principe, il y a code qui, na principe, il y a bonne messe. Principe, bonne messe na Portugal. Principe à vivre. No princípio de viver, Il fallait, prophète Aya pesa ene o mbo. profeta deveria primeiro vir e cumprimentá-lo. Atune santé. Perguntar primeiro Et le saúde. prophète Aya quand il dit O l'éternel. profeta veio, assim diz o Senhor: Que au recours, faut vivre l'histoire. morrerás e não viverás mais. Tiens, ordre na ndako. Coloca ordem na sua casa. Amen. Amém. Ézéchias. Ezequias Atali prophète alobi. olhou o profeta que disse: Prophète Aya kozaka te. profeta Isaías não mente, Alobaka pe pona sentiment também não te. fala pela Soki superfície. alobi liloba esalama. Se ele falar e Ayebisi mutu moko. digo para alguém, Nzambe atombola mutu moko na kati Deus etongo. levantou alguém nessa Akolobela igreja, mpona sentiment não vai te te. falar pelo Akolobela sentimento, mpona na bomoi na yo. não vai te falar pela sua vida e pela sua cura. Ezali É Bishop Leonardo. o bispo Eza Leonardo, bispa Hilda. é a bispa Akolobela Hilda. mpona Não vou te sentiment te. falar pelo sentimento. Alléluia. Amém. Yoka ye. Ouça ele. Aza prophète ya yo. Eu sou prophète. Aza l'ange de l'église. É a anjo de igreja. Ntango alobeli ye boye. Quando falou disso, Prophète abaluki abandi kokende. o profeta se virou indo, Roi o rei atali. olhou. So na bilala na prophète. Se eu seguir esse profeta, Nasali nanga fausse affaire. vou fazer trabalho por Il nada. faut la sani. Vou ter que fazer o quê? Natala mi. Olhar para o meu muro. Bien-aimé. Minha irmã, Roi. o rei Afokami. se joelhou, Atali mi. olhando no muro. Atali mi. Olhou para o muro. Yoka. Ouça, Ntango azotala mi. quando olha para o muro, Alingatelemisa Nzambe. ia fazer levantar a Deus, Ayebisi Nzambe. dizendo a Deus: Souviens-toi. se lembre, Natambola. eu andei. Alobi souviens-toi. Disse: se lembre, Natambola na fidélité. andei com fidelidade, Natambola na intégrité. andei na integridade, Nazala malamu. eu fiz o bem. Bien-aimé. Meu irmão, Oyebiki na kati ya vie na yo. sabe que na sua vida, Okoma osambela ba prière moko. você faz umas orações Oyeko oningisa ata tolo na Nzambe. que nem mexe o trono de Oyeko Deus, kotelemisa Nzambe. que nem faz levantar a Deus. Nana wayebi so so osambeli mingi nde Nzambe akopesa. Quem te disse que se você orar muito, Deus vai te dar? Nana wayebi so. Quem te disse? Basambela avec ma principe. Se ore com princípios. Eza lokwa moto azotambusaka yo vitesse. É como alguém que está andando com o carro na Na moto velocidade. azotambusaka yo na code de la route. O pessoal está andando, o código Vrai de chauffeur nde andar. azotambusaka yo na code de la route. Esse é o verdadeiro que está andando no código de Vrai andar. chrétien nde azosambela na O baprincipe. verdadeiro cristão é aquele que anda com os princípios. Azosala badevoir mpe batoya ya mwana Nzambe. Faz os deveres e os... Alléluia. Amém. Roi bandi kosambela. O rei estava orando, Alobi na Nzambe. dizendo para Deus: Souviens-toi de moi. lembre-se de mim. Natambola Eu andei na intégrité. na integridade. Natambola Eu andei na fidélité. na fidelidade. Ayebisi Nzambe. Disse a Deus: Nzambe ase souvenir na ye. Senhor, se lembre de mim. Bien-aimé. Meu irmão, Na ntango wana neste tempo, asambeli ele orou, atiki kosambela parou de orar, abandi kolela. começou a chorar. Roi leli O rei chorou. aki prophète pas O okende. profeta também estava indo. On a kati ya vie na biso. Ora, nas nossas vidas, Toate trois choses. temos três Primeira coisas. chose. Primeira coisa, Promessa. promessa. Deuxième chose. Segunda coisa, Prière. oração. Troisième chose. Quarta coisa, Réalisation. realização. Ainda no melhor na vitesse. Estou te falando em rapidez. Promessa Nzambe. Promessa de Deus Na ba vie na biso. Nas nossas vidas. Ekolaka te. não
não se apodrece. Nem também é derrotado. Se a promessa é mas Abraão, com 100 anos, não poderia tomar o Isaac. Se promessa morresse, Jó, como ele estava doente de 26 anos, não poderia estar curado e ser rico. Se promessa apodrecesse, Davi, a pessoa que estava lá não poderia ser rei. Se promessa apodrecesse, Isaac, no país dos havia crise, mas Deus prometeu. Já consuela somente aqui. Os outros fugiram. Mas Isaac, dentro de Deus me abençoou. Foi rico. Mais rico, mais do que rico, fortemente rico. 4 etapas de riqueza. Promessa de Deus não se apodrece. Promessa de Deus entra no corpo. Aqueles que acreditam em Jesus. Promessa de Deus entra no corpo. As pessoas que andam na vida de santificação. Promessa de Deus entra no corpo. Pessoas que fazem o trabalho de Deus. Alguém está entendendo? Promessa. Promessa de Deus. Se vestir o seu corpo, transforma o corpo. Se vestir o seu corpo, traz as coisas que você perdeu. E as coisas que Deus te prometeu, entra no seu corpo. Deuxième point, segundo ponto, é a prière. É a oração. Ezequias, a prière. Fez oração. Deus, lembra-se de mim. Por que ele disse isso? Ezequias quando foi rei, ele quebrou todos os tipos de estados que voltavam a Israel. Fez bondade e voltou a verdadeira adoração dentro de Israel. Meu irmão, para você dizer a Deus, se lembre de você, deve fazer Deus bondade. Ouça, uma coisa está me subindo. Sabe como você está aí? Para a gente orar em paz, podemos comprar uma guitarra para Deus. Coisa que eu dizendo, nem bispo, está subindo aqui. Sabe, igreja? Se tem vital, vai ter o seu próprio endereço. Mesmo você está aqui pobre, dizer Deus, se lembra-se de mim. Comprei aquele guitarra. Sabe, podemos comprar? Então te puxa a memória. Se o pastor vier aqui vai chamar para Deus dar dinheiro. Não vou pedir para dar dinheiro. Aleluia. A sua consciência, nós não podemos comprar o que está para Deus. Podemos comprar. Temos a fé. Hoje não. Nem vou te colocar o preço. Mas eu quero. Hoje também não. Se você fazer coisa para mim também não. Antes da igreja está aí. Você sentou dizendo, mamãe, eu vi na minha pedra. Vamos começar a comprar casa. Isso vai subir no meu coração. Alugar Deus, alugar. Aluga. Aleluia. Ezequias começou a orar. Quando orava, Deus ouviu ele, dizendo, ouviu a sua oração e ouviu o seu choro. Ouviu a oração e viu o choro. Ezequias fez levantar Deus. Há pessoas que oram. Oração é pista de aterrissagem de Deus. Deus desce através de oração. Deixa o trono dos céus e ele desce. Vem fazer ação. Na manhã de hoje, que Deus faça ação pela sua vida. Que Deus luta na sua vida. Que Deus faça grandes coisas. As pessoas que lutam pela sua vida, que Deus coloca eles fora. Bloqueios perante você. Que caiam em nome de Jesus. Barreiras que caem em nome de Jesus. Montanhas que caem em nome de Jesus. Os grandes que caem em nome de Jesus.
coração que lancha, que tenha filhos, que tenha viagem. No nome de Jesus. Ouça. Oração de santo. Não fraqueja. Oração de santo. Faz levantar Deus. Enquanto Deus levanta, ele não vem sozinho. Ele vem com anjos. Vão lutar sobre nós. Você será vitorioso. Ezequias fez Deus levantar. Alors dis, souviens-toi de moi. Dizendo, Deus, se lembre de mim. Prière. Oração. Échange a situation. Muda situações. C'est un problème à vie. Problema de nossas vidas. Prière. Oração. Exact droit na biso. É o nosso dever. Nós reclamamos nossos direitos. Oração. Ils ont détruit ma œuvre maléfique à diable. Destruir obras malignas de diabo. Prière. Oração. Et fumura la porte caramba. Abre as portas fechadas. Ezequias fez com que Deus levantasse. E fez com que Deus falasse. Deus levantou e Deus falou. Ouvi a sua oração e vi os seus choros. Alguém Deus está ouvindo a sua oração? Alguém Deus está vendo o seu choro? Alguém Deus quer limpar os seus choros? Amém. Roi, Rei, deixou o trono, começou a orar. Deus deu solução. Deus disse: na profeta volta. Vai dizer a ele: eu curei ele, salvei, e eu perdi 15 anos. 15 anos não é pouco. Eles estão aumentando 15 anos. Quero te dizer uma coisa: prière, oração. Fez com que Deus e te dá a coisa que faltava, transforma a sua vida. Ouça, diga ao seu vizinho: eu sou referência de família. Diga a sua referência de família. Diga me tira o foto. Diga para ele: olhe muito bem. Um dia. Alguém está ouvindo? Você é referência de família. Não chore. Não tema. O seu problema. Você tem alguém. Os advogados estão te abandonando. Veja as pessoas te jogando. Mas Deus vão te jogar. Diga para Deus. Faça levantar Deus. Diga: Deus, levanta. Esse problema da minha vida. Levante. Dê solução. Levante. Abençoe-me. Levante. Luta a meu favor. Levante. Amém. Oração. Deus levanta nas nossas orações. Amen. Amém. Sabe quando Deus levanta nossas orações? A mesma oração faz levantar lutas. A mesma oração faz mudar a situação. Oração vai te levar onde você quer chegar. Te abrirá as portas que essa família não te abriu. As pessoas tinham ficado feio, mas a oração mudou. Olha, orar. Você está pensando pessoa que olha isso? Pessoa que olha. Tem comunicação em relação com os anjos. Tem capacidade. Mandando os anjos à noite. Tem capacidade de pode te abençoar, abrir seu caminho. Aleluia. Quando Deus levanta, o que Deus faz na sua vida? Vai fazer levantar Deus por quê? A Bíblia está nos dizendo, em Êxodo capítulo 3, primeiro versículo está dizendo, mesmo até 20, filhos de Israel sofriam dentro do Egito. Quando choraram, Deus ouviu. O terceiro ponto, Deus levanta quando vê o seu povo em todo o sofrimento. Quando o povo de Deus entra em sofrimento, ele que faz com que Deus levante. Alguém ouvindo? Alguém ouviu? Quando o povo de Deus entra em sofrimento, ele que Deus levanta.
Deus levantou. O peuple ne va continuer a souffrance. Que o seu povo entrou em sofrimento. Na igreja sua souffrance a vida Eu fizer sofrimento na sua vida. A pessoa que vai levantar. A pessoa que vai dar a solução. É somente Deus. Por isso você viu? Deus, ele levantou. Mas procurou alguém para levantar. Deus aqui levantou. O bispo Leonardo. O bispo Ida. Então vamos. No tempo antigo, Deus levantou e mandou Moisés. Mas hoje, bispa, Deus mandou para você. Bispo, Deus mandou para você. Quem está ouvindo? Troisième point, terceiro ponto, Deus levanta para você. Viu o seu povo entrar no sofrimento. Ele virá para salvar, libertar. Cada pessoa tem sua problema. Outras coisas acabam nos sonhos. Outras coisas. Talvez não tenha apetite de comer. Outras coisas. Vai te dar vontade de chorar. Outras coisas. Você nem vai querer conversar com as pessoas. Mas a pessoa pode terminar e dar a solução. Esse é o Deus. Faça levantar aquele Deus. Alguém me ouviu? Alguém me ouviu? Ouça. Essa oração, pregação você vai se esquecer. Vou citar alguns pontos rápidos. Alguns pontos rápidos. Há 7 pontos para nossas vidas. Só que você conhece esses princípios, vai te permitir de avançar. Primeiro princípio. Avant de prier, antes de orar, il faut croire. Deve crer. Amen. Se você quer orar, creia. Olha que estou acreditando no Deus. Eu falei levantar a Deus. Quando Jesus dormia dentro do barco, pessoas cortando para ir pegar. Via o vento de uma vez. Os pescadores, Pedro, João e Tiago, eles faziam pesca. Começou a ter temor. Fizeram acordar Jesus. Jesus, vocês são pescadores. Então tem medo que ele acorde. Ouça. Os pescadores quiseram levantar. Vamos morrer. Quando Jesus levantou. Quando o filho do carpinteiro levantou, já que antes de orar, ele crê. O vento vai me ouvir. Esse trovoado também me ouvirá. Quando disse vento, calma-se. Ouviu ele? Eu quero te dizer, o problema que tem na sua vida, deve ouvir e te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Deixa você não. Deus te muda os problemas. Estou vendo como você muda problemas. É vergonha. Te colocando na festa. Te dando uma festa. O problema é que você vai orar, você vai ter. Aleluia. Jesus não iam fazer comércio. Não iam junto para pregar. O vento veio. Proibiu. Coisa que vou dizer. Sabe, corona é o vento. Está vendo, mas não vai conseguir você ter promessa. Não conseguirá. Pobreza não conseguirá. Pobreza não acabará com você. Pobreza não acabará com você. Nossa, que o dedo de nós. Creia. O que você falar, irá acontecer. Ouça, eu vou te dizer. A sua oração. Palavra da sua boca. Essa fabricação. É a fabricação. Usina da fabricação da sua bondade. Não me ouviu. Palavra da sua boca. É a fabricação da sua boca. A sua boca é usina de prosperidade. Se você quer estar bom, fala.
Bible O que nós falaremos que vai acontecer. Alguém ouviu? Deuxième point. Segundo ponto. Avant de parler, il faut écouter. Antes de falar, deve ouvir. Se você deve falar, quem falar deve ouvir. Troisième point. Terceiro ponto. Avant de juger, il faut comprendre. Antes de julgar, deve compreender. Você sempre julga as pessoas, nunca entendeu o problema. O problema é que andou em Congo. Tá julgando coisa que não é desse jeito. Radio social dos congolais. Quatrième point. Quarto ponto. Avant d'écrire, il faut penser. Avant comment, il faut penser. Antes de escrever, deve pensar. Cinquième point. Quinto ponto. Avant de dépenser, il faut gagner. Antes de gastar, deve ganhar. Eu dépenserai mon gagner. Você só gasta, mas não ganha. Cinquième point. Quinto ponto. Le sixième point, pardon. E sexto, desculpa. Avant d'abandonner, il faut essayer. Avant tika, il faut bandera. Antes de abandonar, deve recomeçar. Até tu vas échouer. Mesmo as pessoas estão derrotadas. Tente de novo. On tem que les inviter, même qui est Hoje, amanhã, meu santo, vá de novo. Já muito bom gosto. Alguém vai ouvir? Tá, já na bafora, eu vou lá, bicho lá. Tinha fé como nós. Mas o bango tem problema no olho, que é direto. Não vou falar também, vai direito. Lá na bafora, eu vou lá. Tenha fé como nós. Como é louco? Tá vendo essa coisa? Já na fora, eu vou lá. Tenha fé como nós. A pessoa que tem visão vai chegar. Já na fora, eu vou lá. Tenha fé como nós. Bandeira. Recomece. Já muito bom gosto. Tem alguém ouvindo? Et septième point. Sétimo ponto. Avant de mourir, Antes de morrer, il faut vivre. deve morrer. Eu Deve não viver. vou falar no vivre, até. Você quer morrer, mas você não viveu. Amen. Como faz? É difícil. Vive. Viva. Vive. Viva. Amen. E ainda está na 5 points, eu vou te chamar. E alguns pontos para a gente orar. 5 princípios, ou sabe, ensemble. 5 princípios de Deus. Dieu n'a jamais connu un autre Dieu. Dieu n'a jamais connu un autre Dieu. Deus nunca conheceu outro Deus. Deus não vê outro Deus, somente Ele mesmo. Por isso, quando as pessoas oram, clamam Deus de Israel, Ele mesmo vai levantar, e Ele que vai entrar no problema, Ele que vai operar, Ele que vai libertar, Ele que vai abençoar. Não outro Deus. Não vê outro Deus. Deuxième point. Segundo ponto. Dieu n'a jamais connu l'échec depuis qu'il est Dieu. Deus nunca conheceu derrota desde que Ele foi Deus. Deus nunca teve derrota desde que Ele foi Deus. Isso é fim. Não terá derrota. Se as pessoas vão se desfazer, as pessoas não vão chorar aqui. Estou vendo o seu amém. Amém. Você não é sujeito de derrota. Você é sujeito de êxito de Deus. Amen. Et troisième point. Terceiro ponto. Dieu n'a jamais commencé une chose sans avoir achevé. Deus nunca fez alguma coisa sem primeiramente terminar. Se Ele operar, vai terminar. Você é bênção de Deus. Você é bênção de Deus. Você é trabalho de Deus. Poder de Deus se revista. Et quatrième point. Quarto ponto. Deus n'a jamais connu une erreur. Não conhece nenhum erro. Deus não faz nenhum erro. Não. Você não tem hoje pelo seu tempo. Outras pessoas, se Deus te abençoar, hoje vai fugir da igreja mesmo. Crença na fé. Deus não faz erro. E último, Dieu n'a jamais dit le mensonge. Deus nunca mentiu. Deus não mentiu. Deus falou. Ao Isaías, vai dizer a Ezequias, eu curei ele, aumentei 15 anos. Amém. Minha última palavra, Deus te salvou e aumentou o que você faltava. A minha última palavra, que Deus te veio, Ele mudou na sua vida, transforma a sua vida, a maldição que colocaram, precisa bênção, em nome de Jesus. Falamos uma
ezala mutu moko ayoki Alguém ouviu? telemisa nzambe Faça que Deus levante. alikambo avi na yo O problema da sua vida eza na principe moko tem um princípio nasalaka que eu faço. so nayi na Se voyage eu quero viajar, nazwaka bakiti eu pego cadeiras, natia yango wana coloco aí, nazwi saki pego, valise na simbi pego minha mochila, pego. nalati veste nasambela yango na kutu Eu faço isso hoje, visto para casar. nasimbi passeport nanga Pego meu passaporte, nabandi kotambola começo a andar. nabi nzambe opesika Deus, visa Deus, wana nazwi na Deus, visa te ainda não tenho visto. nabi nzambe nazwi Deus, eu tenho visa visto. nazwi saki valise nanga Pego meu nakomi kopenda mochila, yango começo a andar. naye navandi na kiti wana Puxo, chego na nabi na nzambe televisão. nabandi E o Deus, eu ensinei viajar. bien aimé Meu irmão, na kati ya vi na yo dentro da sua vida, penda biloko ozomona se réalise puxa as coisas que você quer que se realize. longola déception ya vi na yo Tira a decepção da sua vida. makambo bato oyo ozomona kolinga ngo te ose compare na bango Coisas, oza yo outras coisas não se compreendem com isso. Você. loba na nzambe asala yo lolenge oyo alingi Diga a Deus se fosse do jeito que Ele quer. eza na motu moko ayoki Alguém entendeu? okotelema tosambela Poder levantar para a gente orar a mpona Deus. tolobaka na nzambe Vamos dizer somente a Deus. kota likambo ya vi na Entra ngai no problema da sua vida, da minha vida. kota likambo ya vi na ngai Entra no problema da minha vida. yebisa nzambe ase souvenir na Diga a Deus se lembra de mim. oza na libala ozobota te Tem casamento, mas não está nascendo. nzambe akotelema mpona vi na Senhor, levanta para a minha vida. oza na mposa ya voyage Tem ozovoyage viagem, mas não está viajando. nzambe akotelema mpona vi Senhor, levantará. ozangi mosala telemisa Não nzambe tem trabalho, eu faço com que Deus levante. mombongo ezotambola te telemisa nzambe Se alguém não está dando certo, levanta sante eza bien Deus. te telemisa Saúde nzambe não está boa, Deus levante. telemisa nzambe Faça com que Deus levante. Levante. loba na nzambe Diga para Deus. atelema mpona vi na Que se levante pela sua vida. nzambe aeshuwaka te Deus não é derrotado. akosaka te Não mente. loba na nzambe Diga para Deus. loba na nzambe merci mpona Meu mateyo Deus, obrigado pela oração. loba na nzambe merci Agradeça a Deus. loba na merci Diga a Ele mpona obrigado mateyo yoki pela pregação. nsima toyebisa nzambe Vamos ate dizer a Deus que Ele levante. C'est lui qui a vaincu la mort. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a vaincu la mort. Il est au-dessus de loba na nzambe merci oyo asaleli yo Agradeça a Deus que te operou. apesi yo souffle de vie Te deu vida. oya komisi yo na ntongo Que lelo veio chegar nessa manhã. azala kondima nzambe wana kozaka Quero esse te Deus não mente. nzambe wana aza malamu Esse Deus é bom. nzambe wana E esse Deus atinda yesu mandou Jesus akupela biso morrer para nós. topetolama na masumu Ser tokoma masala servo santo. lobana merci Diga a Ele obrigado. merci etelemisa yesu koyo lobana nzambe atelema mpona likambo vina yo telemisa nzambe telemisa nzambe loba mona likambo nanga kota likambo vina nga telemisa nzambe telemisa nzambe telemisa nzambe telemisa nzambe mpona makambo vina yo mabota telemisa nzambe telemisa nzambe mpona kosala na yo telemisa nzambe mpona sante na yo telemisa nzambe mpona etonga na biso kisefa telemisa nzambe telemisa nzambe mpona libota na yo bato baseka yo batio na yo me mutu ezaka yo nde tokotelemisa nzambe na fami na bino yo za profete ya fami na libota na yo na libala na yo yo nde toza profete mpe profetese telemisa nzambe loba nzambe na televisio pesa solution na makambo binanga délivre binanga sanctifie binanga kote likambo binanga telemisa nzambe aza liboso na yo ayoki priere na yo amoni mayanisu na yo ekomi nta oyo atelikwe yo ekomi nta apambola yo telemisa nzambe telemisa nzambe aza malamu nzambe oyo
qui a ce qui nous a pas calissé. Ngai na yo tozana likambo oyo tozana besoin de ba calissé la biso. Ozana likambo ozoluka tant sozo solution te. Ezekiel c'est qui a kufa. Mais ayebisi nzamba kanisa nzamba longoli liwa azongisi bomoi nayebi te soki yo ozala nini eloko nini oyo eza nango oyo ezolelisa yo eloko nini ezotungisa bomoi na yo yebisa nzambe ekanisilanga longola mpe situation oyo ezekiasa ayebaki koyebisa nzambe akanisi na ye na bolamu asalaki alongolaki bastatut ayebiki na kozongisa vraie adoration na Israël yaya oza na eloko moko malamu osali epai na nzambe mutu abosanaka me nzambe abosanaka te nzambe nasomba ventilateur na église mpona yo nzambe nasomba tapi nzambe ekanisela ngai nzambe nafutaka ndako na yo nzambe ekanisela ngai nzambe naza reconnaissante nzambe na ngai mbongo nange ekota na sentelo mbongo nange ekota na dum mbongo nange ekota na table na yo nzambe ekanisela ngai yana lingo sala losambo na motema na omobiba zwa likambo na yo yebisa nzambe kanisela ngai longolaka likambo oyo Ezekiel ezalaki liwa ayebisi nzambe akanisila nzambe alongoli liwa apesi bomoi yosko lingoi nini nzambe akanisila nango tosambeli yaya esala meloka nde ozondima ndenge ozokanisila kozambela ozosambela na bomoi makambo ezoya na bomoi ozosambela na bolembu nyonso mpe eza bolembu oh Jésus souviens-toi de moi souviens-toi de moi oh souviens-toi de moi tends-moi la main, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, oh, souviens-toi de moi, tends-moi la main, souviens-toi, Jésus, yaya opesa nini, miso passé un gros mot ça la miso nzambe ebake, eloko yo lotama nango, loba nzambe kadisi langa nana bitumba oyo, tala malade. Problème oyo nzambe kanisila kangai yokelanga ata mawa kanisa longolanga situation nasepela mpe kanisilanga nzambe bilobi la joie de l'éternel c'est notre force esengo na nzambe osepelisa motema na nzambe azongisila makasi na bolembu azongisila obozwi na bozangi azongisila olobiko na maladi azongisila elonga na bitumba yesu nazoyongo te yaya Laisse ma foi
Merci Jésus. Mais moi, on a mis son bâton, ils ont affaibli, les gens qui ont pensé à la meilleure pour ça. Jésus, merci pour t'organiser. On va l'honneur dans la tapis, on va l'honneur dans les tombes, l'autre chose. On va l'honneur dans la ventilateur ensemble. On va l'honneur dans la table ensemble. On va l'honneur dans la troupe. On va l'honneur ensemble. On va noyer dans la bango. On va l'honneur dans la catine ensemble. On va organiser la bango. Organiser la bango et l'autre. On va saler la bango pour la moussale. On va penser à maman et à Michou. On va la bango na sonne. On va bitumba et combat permanent Jésus. On va la maille à sonne. On va la maille à kemo Yesu. On va béni maman. Jésus. 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 À sa présence. Dans son sentier présence, il y a ensemble de 4 et 5 autres. Et il y a des livres à souvenir les enfants. Je sens sa présence. Dans son sentier présence, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Yoshiko. Parce que livre, c'est un kofungwama. Livre, c'est un kofungwama. Livre, c'est un kofungwama. Souviens-toi de ton peuple, Jésus. Mais en amour, quelque part, tu peux à reconnaître, à saler le soumoutou à saler l'anga bolam, à saler l'anga bolam. Papa n'a salé l'anga bolam, yawona ozom sanabana, maman n'a salé l'anga bolam, yawona ozom sanabana, et bon, yo sambe, et bon, yo papa. Jésus, merci parce que ce matin tu as ouvert ton livre, Jésus. Il y a ce tanga page à vie, azotanga, azotanga, Yesu, azotanga, Yesu Kristo, azotanga, 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 azotanga. Azotanga, comme il est la page ya yo, azotanga, bon il no lonama, abon no lonama na bakiti, abon combien on ça va salinaye, combien on lati ça va salinaye, combien on contribue, n'a pas on a ouké à passe, mon tima au foot à canoyer naye, na lobi nzamba otanga, a comme il est la page na oya yo, est-ce qu'on peut mettre les maboko pour otanga page à yo, otanga oya yo, attendez oya yo Jésus. Azanzari, apakama ya mwisho mkimoko, autonga bapota motema na yo, aubosa na bolamu na yo, te aposa na yote. Okufa te, sans que vous allez récompenser na babia oyo samelanza. Na yo kamen na oti. Okufa te, sans que vous allez récompenser na bolamu nzamba salela yo. Amen. Na bolamu salela nzamba nzamba ako récompenser yo. Ako récompenser yo. Te pas dans notre mutu ba kolio mais yo kolia ngo pe pas dans no ba ya kolia. Amen. Nzamba zo.